Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos falar sobre o ciclo Linde-Rapson. A gente vai falar sobre liquefação de gases, e o efeito Joule-Thomson. A ideia é separar essa aula em duas. A primeira parte eu vou falar sobre que a aula de hoje falar sobre o efeito Joule-Thomson. Vou mostrar alguns conceitos, alguns gráficos aqui, para na próxima aula a gente construir esse fluxograma aqui no DWSIM do ciclo Linde-Rapson, para a gente liquefazer nitrogênio, E eu também quero mostrar aqui, eu vou citar um artigo, mostrar um artigo aqui, como esse ciclo, a origem dele tem a ver com cerveja, com cervejaria. Só para dar uma ideia inicial aqui, se você ver aqui, esse fluxo aqui, está entrando nitrogênio a temperatura ambiente, 1 bar. E aqui tem uma válvula aqui que a gente vai ver aqui, uma queda de pressão, que com isso eu tenho uma queda de temperatura aqui. A gente vai falar sobre o efeito Joule-Thomson. E aqui a gente obtém aqui o nitrogênio líquido, Aqui, a 77, em torno de 77 Kelvin em 1 bar, É a temperatura de ebulição dele, é 1 bar, uma temperatura criogênica. Você está vendo aqui, que eu tenho que fazer uma compressão aqui. A gente dividiu em 3 estágios de compressão, Ele vai chegar aqui antes da válvula 200 bar, E aqui esse tanque flash, eu obtenho aqui o nitrogênio líquido, E a parte gás, a 77 Kelvin, eu retorno para o processo. Você vê que esse R aqui, esse bloco lógico aqui de reciclo, é para o DWSIM entender que eu estou recirculando esse fluxo mássico, e para conseguir a convergência. Na próxima aula vou mostrar aqui como é que a gente consegue convergir esse ciclo aqui. Eu vou comentar hoje aqui, A gente vai ver um desenho, um dos primeiros desenhos que o Linde fez, No que ele fez lá foi liquefação do ar, E no desenho dele tem um trocador de calor que eu tentei simular colocando esse cooler e esse heater. Tá vendo? Esse fluxo de massa aqui, antes de entrar na válvula, ele está sendo resfriado por esse gás aqui, que está retornando aqui, Do meu tanque flash é 77 Kelvin. Então se eu fiz um reciclo aqui, esse reciclo para energia, porque o calor cedido aqui é o que está sendo recebido aqui, Eu poderia ter usado aqui um trocador de calor, aqui, DWSIM te dá esse recurso aqui, do trocador de calor, casco e tubos, contracorrente. Só que para a convergência dificulta muito com esse trocador, a complexidade do cálculo, Então, por isso que eu fiz dessa forma mais simples. Aqui eu tenho um cooler e um heater para facilitar a convergência. E a gente vai imaginar aqui, nossa planta não é a única substância que está na nossa planta aqui é o nitrogênio. A gente pode imaginar que esse fluxo aqui, está vindo de um processo de separação do ar, Por exemplo, o PSA, Pressure Swing Adsorption, que utiliza peneira molecular. Com isso eu obtenho nitrogênio, aí eu consigo liquefazê-lo com essa planta. E o que a gente vai calcular aqui também, e vamos comparar com referências, e qual a porcentagem desse fluxo mássico eu consigo aqui liquefazer, Quantos por cento em massa que está entrando no processo eu consigo sai aqui na forma líquida. E outro cálculo que a gente vai ver aqui também
é o consumo energético, que o trabalho, né, que eu necessito aqui nesses compressores, em megajoules, para obter um quilo, né, de 1 litro, né, 1 quilo de nitrogênio líquido, né? E a gente também, na próxima aula, a gente vai colocar esse ciclo no diagrama pressão por entalpia, né, o diagrama de Mollier. Vamos ver se os dados de entalpia aqui do simulador estão coerentes com os dados experimentais, né? Então aqui é só para dar uma ideia. Então vamos começar aqui, vamos ver do que se trata esse efeito Joule-Thomson. Vou mostrar alguns gráficos interessantes. Vamos ver um pouco de história lá do Linde e sobre o que a cerveja tem a ver com isso tudo aí. Beleza? Então vamos começar. Aqui, eu peguei essa figura aqui da internet, né, do indiano aqui, ó. Vamos ilustrar aqui, entender esse efeito Joule-Thomson. Então imagina uma tubulação aqui, ó, até entrando uma certa pressão e temperatura, né? Ela vai passar por um processo de estrangulamento aqui, no caso, uma válvula com uma certa abertura. Poderia ser uma membrana porosa também, né? E vai ter uma queda de pressão. Você vê aqui, ó, P2 menor do que P1. Meu interesse é saber o que vai acontecer com a temperatura. Ela pode não se alterar, pode cair, né, diminuir ou aumentar. No caso de um gás ideal, ela não vai mudar. Por quê? Esse processo aqui, ó, é um processo isentálpico, né? Porque eu considero que a tubulação está isolada termicamente e não há troca de calor, né, do fluido aqui com o meio externo. O processo é adiabático, né? E eu também não tenho trabalho aqui, porque eu não tenho uma pá, não tenho uma turbina, nada. Então a entalpia desse gás aqui, na entrada, tem que ser a mesma da saída. Se você lembrar lá, o gás ideal, né, a entalpia depende apenas da temperatura, né, da energia cinética das moléculas, né? Como eu não tenho forças intermoleculares, né, no modelo de gás ideal, o afastamento ou aproximação das moléculas não tem um trabalho associado, né, não tem uma energia potencial associada. Então, toda entalpia está associada com a energia cinética, que está associada com a temperatura. Então, se é um processo isentálpico, né, e a entalpia no gás ideal só depende da temperatura, T1 vai ser igual a T2. Agora, no caso de gás real, por exemplo, se as forças, aí eu vou ter forças intermoleculares, né? Se as forças atrativas forem dominantes em relação às repulsivas, né? Na queda de pressão, que eu tenho um afastamento das moléculas, para acontecer esse afastamento tem que ter um trabalho, né, para vencer as forças atrativas. E esse trabalho é às custas da energia cinética. Então a energia cinética vai cair, a temperatura vai cair. Mas a energia potencial, né, em relação por causa desse afastamento das moléculas, vai aumentar. Então a entalpia fica constante. Mas a energia cinética cai, a temperatura cai. O que pode acontecer também, se as forças repulsivas forem dominantes, na queda de pressão, quando eu afasto as moléculas, esse agora é um movimento natural, né? As forças repulsivas têm essa tendência em afastar as moléculas, então eu vou gerar trabalho. E esse trabalho gerado é utilizado para aumentar a velocidade média das moléculas, a energia cinética. Então a minha temperatura vai aumentar. Então, para ilustrar aqui, ó, rapidamente esse efeito aqui, deixa passar esse comercial aqui, né? Tem um vídeo bem curtinho aqui, ó. Vou aumentar aqui, mostrando aqui para um gás ideal, tá vendo? As moléculas aqui com uma certa velocidade média, né? Um movimento browniano nelas. No caso aqui não é uma válvula, é uma membrana porosa.
Então o número de partículas está diminuindo aqui, ó, pressão está caindo, mas a velocidade média, né, continua a mesma. Se a energia cinética, a velocidade média das moléculas continua a mesma, a entalpia continua a mesma, não tem queda de temperatura. Não? O que mudou aqui foi a quantidade de moléculas, né? Mas a velocidade média é a mesma. Isso que ele quer mostrar aqui, ó. Então, durante a expansão, a velocidade das partículas não muda, então a temperatura permanece a mesma. Então, uma explicação, vamos dizer assim, microscópica, né, para o efeito macroscópico que a gente está vendo, né? Então, só para ilustrar, aqui, ó. Se for aqui, ó, na Wikipédia, aqui, ó, pegar efeito Joule-Thomson, vamos só ver aqui uns gráficos aqui para alguns gases. Olha o que a gente falou aqui, ó, o coeficiente Joule-Thomson pode ser definido, ó, por essa derivada parcial aqui, ó, que é o efeito que a gente falou, ó. Como que a temperatura varia para uma certa queda de pressão, a entalpia constante. Então, no nosso caso lá, ó, tem uma queda de pressão, então o denominador é negativo. Se a temperatura cair, aqui vai ser negativo também o numerador. Negativo com negativo, esse coeficiente é positivo. Então, para o coeficiente Joule-Thomson positivo, eu tenho uma queda de temperatura, né? Com a queda de pressão. E aí eu consigo liquefazer os gases lá no nosso fluxograma, lá no processo Linde-Rapson. Se num gás ideal, essa derivada aqui é igual a zero, igual a gente viu, né? Não há variação de temperatura com a queda de pressão. E se ele for negativo, né? Queda de pressão negativa, a temperatura aumenta, o coeficiente vai ser negativo. Então vai ter aquecimento do gás ao passar pela válvula, né? Essa equação aqui não precisa a gente preocupar para essa aula, né? Vamos focar nesse gráfico aqui para a gente entender aqui, ó. Ó, uma questão interessante aqui, ó, que é importante para o processo, você vê aqui, ó, que é o coeficiente de Joule-Thomson, né? Ó, Kelvin por bar, né? Um ΔT por um ΔP. E aqui a temperatura. E aqui, ó, coeficiente para vários gases, a pressão atmosférica. Então, essa pressão atmosférica é na saída da válvula, né? Então, na válvula 1 atm. E aqui, essa temperatura, vamos interpretar como entrando na válvula. E a pressão de entrada aqui ele não considerou, porque na maior parte dos casos ela não é significativo o efeito dela no coeficiente Joule-Thomson, né? Então, se voltar na figura aqui, ó, a gente está considerando a variação do coeficiente com essa temperatura aqui, sendo que P2 é igual a 1 atm lá no caso, né? E essa pressão aqui não teria um efeito significativo no coeficiente Joule-Thomson. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o nitrogênio, que é o que a gente vai liquefazer lá no nosso processo. Ó, e para todos os gases, né, primeiro que a gente pode perceber, ó, quando a temperatura cai, ó, indo para cá, o coeficiente Joule-Thomson aumenta. Por isso que aquele trocador de calor lá que eu mostrei no processo é importante, porque eu estou resfriando o gás antes de ele entrar na válvula, né? Isso aumenta o coeficiente Joule-Thomson dele, né? O ΔT que eu vou obter para uma dada queda de pressão vai ser maior. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode, no nosso caso lá, eu vou pressurizar o nitrogênio até 200 bar e vou cair para 1 bar. Então, um ΔP de 200. Então, 200 vezes meio daria 100. Eu posso ter uma queda até de 100 graus Celsius, né, ou 100 Kelvin. Isso se eu não atingir a temperatura de ebulição antes, né? Porque quando eu atingo, por exemplo, no caso do nitrogênio, 77 kelvins, ou 197, né, graus Celsius, não tem mais queda de temperatura, que ele tem equilíbrio, né, mudança de fase ali a 1 atm, né,
Essa é a temperatura de ebulição do nitrogênio. Outra questão importante, ó, você vê aqui, por exemplo, que o CO2 tem coeficiente de Joule-Thomson maiores que o nitrogênio aqui, ó. Se eu pegar uma temperatura aqui, ó, por exemplo, 500 Kelvin, que é 0,05, o CO2 0,3. Outra questão importante aqui também, ó, é essa temperatura que a gente chama de temperatura de inversão, né? Aqui, ó, se for aumentando a temperatura, vai ter uma aqui que o coeficiente de Joule-Thomson é igual a zero. Temperaturas menores do que essa aqui, ó, o coeficiente de Joule-Thomson é positivo. Maiores, ele é negativo. Então, para eu ter o meu efeito de liquefação do gás, né, queda de temperatura, eu tenho que trabalhar com temperaturas para o nitrogênio menor que 600 Kelvin. Né? Você vê, o hidrogênio é muito mais difícil de liquefazer, além de ter coeficientes de Joule-Thomson menores. Olha lá, a temperatura de inversão dele é 200 Kelvin, então é menos 73 graus Celsius. Né? Eu tenho que trabalhar abaixo dessa temperatura para ele começar a resfriar quando passar pela válvula. Né? Uma questão interessante aqui também, ó, que geralmente, por exemplo, se eu quero trabalhar, se pegar um sistema de refrigeração, eu quero usar gases, né, que tem coeficiente de Joule-Thomson maiores. Né? Por exemplo, eles usam metano, gases que não são artificiais, sintéticos, né? Por exemplo, gases naturais, o propano, o etano, tem coeficientes bem maiores que o CO2 e o nitrogênio, só que eles têm ponto de ebulição também a 1 atm maiores. Né? Então aqui, ó, peguei da internet também, ó, só para a gente ter uma referência. Ó. Aqui, ó, pontos de ebulição, tá vendo? Ó? Aqui, ó, a 1 atm, boiling point. Aqui, 77 Kelvin, igual lá no nosso simulador, menos 196 graus Celsius. O CO2, ó, já é uma temperatura de ebulição bem maior, menos 78. Se pegar o butano, ó, 0 graus Celsius, ele já liquefaz. Então eu não consigo atingir temperaturas tão baixas, né, criogênicas. Apesar que com o butano eu consigo uma queda de temperatura, né, eu consigo resfriar ele mais facilmente, né? Não preciso comprimir ele tanto, eu já tenho uma queda de temperatura, um ΔT maior. Né? Por isso que eles são usados em alguns sistemas de refrigeração, o etileno. Então vamos, aqui também tem outra figura que eu peguei aqui, ó. Deixa eu, não está aqui não, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó, só para uma referência, tá vendo? O coeficiente Joule-Thomson a uma temperatura de 20 graus, né? Próximo a 300 Kelvin, né? 293. Aqui, ó, o nitrogênio é bem baixo, 0,20. Olha lá, o propano e o butano acima de 2. O CO2 1,37. Vamos comparar com o nosso gráfico aqui, ó. Em torno de 300 Kelvin, 0,20. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, 300 Kelvin, 0,2. Você vê que o CO2 aqui nem dá para ver, aqui, ó. Por esse gráfico aqui, a escala dele, ó, 300 seria pela acima de 1, né, 1,37. Né? Aqui, se você pegar aqui, vamos pegar aqui o hidrogênio aqui para ver se está batendo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui não tem, né? Aqui não tem. Então, mas só para você ver que os dados estão coerentes, né? Então, como eu falei aqui da temperatura de inversão aqui, ó, né? Vamos dar uma olhada com mais calma aqui nessa temperatura de inversão. Um gráfico interessante para a gente olhar aqui, ó. Aqui, ó, vamos ver aqui. Esse gráfico aqui, ó. Aqui, ó, é um gráfico que um desenho, né,
facilita a interpretação aqui, ó. Então aqui, ó, tenho temperatura em função da pressão. Só beber uma aguinha aqui. Olha só. Essa região aqui, ó, delimitada por essa linha tracejada aqui, eu tenho um coeficiente Joule-Thomson positivo. Fora dela, coeficiente de Joule-Thomson negativo. Olha aqui, ó. Então a nossa derivada lá, como é que a temperatura varia com a pressão, nessa região aqui ela é positiva, né? Nosso coeficiente é positivo, eu estou resfriando. Quando eu chego aqui na linha tracejada, meu ΔP, meu ΔT, né? A minha derivada aqui, meu coeficiente de Joule-Thomson é igual a zero, né? Se é lembrar lá de cálculo 1, para eu ter uma mudança, né, de derivada aqui, né, para positiva para negativa, eu tenho que passar uma derivada igual a zero aqui, como seria do gás ideal, né? Quando eu passar para essa região aqui, ó, inclinação negativa, eu tenho um coeficiente Joule-Thomson negativo. Você vê que essa linha tracejada aqui é um processo isentálpico, né? Então estou vendo o coeficiente processo pela válvula aqui, um processo isentálpico. Quer ver? Vamos pegar outra figura aqui, ó. Agora com esse mesmo formato aqui para alguns gases. Aqui, ó. Eu achei na internet também, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, o nitrogênio. Você vê que na verdade aqui eu tenho duas temperaturas de inversão para uma dada pressão aqui, né? Olha lá, upper máxima e lower mínima aqui, ó. Tem a região de cooling, olha lá, e a região de heating. Para o nosso gráfico lá que a gente viu, ó, lembra que a saída da válvula estava a 1 atm, né? Então está próxima daqui, ó. Para o nitrogênio seria por aqui assim, né? Se encostava aqui em torno de 600, um pouquinho mais que 600, né? Ó, aqui ele está falando aqui, ó, nitrogênio 621 Kelvin. Vamos ver lá no nosso gráfico aqui, ó. Aqui, ó, nitrogênio. Aqui, ó, temperatura de inversão, aqui, ó, que o coeficiente Joule-Thomson é igual a zero. Aqui está marcando 600, tá vendo? Aqui, ó, o hélio. Você vê que o hélio, a temperatura de inversão dele é aqui em torno de 40, né? Você vê que para eu liquefazer o hélio aqui, eu tenho que chegar próximo do zero absoluto, né? De 0 Kelvin, né? Então vamos ver lá, vamos ver se está batendo aqui, ó. Vamos ver o gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Ó o hélio aqui, tá vendo aqui? Aqui, ó, aqui é 100, metade 50, em torno de 40, tá vendo? Ele botou aqui, ó lá, 40 Kelvin. Tá vendo? Então tá coerente os dados, né? Então agora, ó, vamos ver que eu falei da cerveja, né? Questão histórica. Aqui, ó. Se você ver esse artigo aqui, ó, Carl von Linde e William Rapson, Cool Inventions. Aqui, ó, revista aqui, ó, The Chemical Engineer, é uma revista inglesa, né? Aqui, ó, a foto aqui do Linde aqui, ó. Ele fala aqui, ó, a cerveja tem um monte de respostas, né? E consequências, né? Vamos dizer assim, além da barriga de cerveja, né? Beer bellies, né? Ela é responsável por tecnologias chaves, né? Por trás da indústria moderna, processo da engenharia química. O Linde, ele era um engenheiro mecânico irlandês, né? E ele prestava serviço para cervejarias na parte de refrigeração, né? Teve uma solicitação, né? Uma demanda dessa cervejaria aqui, o Guinness,
É Guinness Brewery, né? Essa cerveja Guinness ainda existe, né? E ela solicitou para ele CO2 liquefeito, que ela estava querendo uma cerveja com uma espuma especial, né? E demandou esse CO2 líquido. A partir dessa demanda, que ele desenvolveu a máquina dele de liquefação do ar, né? O efeito Joule-Thomson já era conhecido nessa época, né? Início aí, isso aconteceu mais ou menos no início do século XX, né? 1900 e pouco, né? Ou um pouquinho antes. Aqui, ó. Aqui, ó. Pediu para ele a Liquid Carbon Dioxide, nitrogênio, CO2 líquido, né, para produzir uma cerveja com uma característica head, né, na espuma lá em cima, né, do copo. Então, baseado nisso, que ele desenvolveu, já outros pesquisadores já tinham liquefeito gás, mas não uma máquina, né, comercialmente viável, né. O Rapson, né, desse processo Linde Rapson, ele nem tinha formação científica, ele era um advogado, né? Ele teve uma formação clássica em Oxford, mas era um autodidata, se aventurou em várias áreas, até em medicina, radiologia, de forma competente, dando contribuições, né? E eles desenvolveram patentes de forma independente dessa máquina aí de liquefação do ar, né? E o Linde, você deve saber, né? As indústrias Linde de hoje, que é líder no mercado aí, né, de fornecimento de gases liquefeitos, começou com essa patente aí do Carl von Linde, né? Então aqui, ó, você pode dar uma olhada aqui, né, nesse artigo. É o que eu quero mostrar, esse desenho aqui, ó, dele, da máquina de liquefazer ar, né? Eu tenho formato dela maior aqui, ó, só para ilustrar aqui o processo aqui, ó. Tá vendo? Tem uma compressão aqui, ó, um compressor. Então esse gás alta pressão vai passar por esse trocador de calor. Lembra que eu falei do trocador de calor aqui, ó, antes da válvula? Então esse gás alta pressão, ele é resfriado aqui, ó, nesse trocador de calor, tá vendo? Ele passa aqui pela válvula, tem um efeito Joule-Thomson, que parte liquefeita, parte o gás retorna. Esse gás retorna a baixa pressão e bastante temperaturas baixas ajuda a resfriar o gás que está entrando aqui na válvula. E lembra daquele efeito que eu falei? Quanto mais baixa a temperatura, maior o coeficiente de Joule-Thomson. Então isso gera um efeito bola de neve, né, cascata, no regime transiente. Assim que você liga a máquina, né, cada vez que o gás passa aqui, ele vai sendo resfriado cada vez mais, né, com coeficiente de Joule-Thomson cada vez maiores, até atingir a temperaturas criogênicas aqui e entrar em regime permanente. E uma das dificuldades dessa máquina aqui, né, que ele foi fazendo aprimoramentos, é o tempo que leva para chegar nessas temperaturas criogênicas, né, assim que você dá o startup na máquina. Então, é isso que eu queria mostrar. Eu quero mostrar para vocês, ó, na próxima aula, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Então, na próxima aula a gente vai pegar esse processo aqui, né, do Linde Rapson, é o que eu já mostrei ali, ó. Você vê que tem 3 estágios de compressão, ó, o trocador de calor, a válvula. Estou produzindo nitrogênio líquido, estou retornando o gás. Então a gente vai fazer aqueles cálculos que eu falei, né, do trabalho necessário, energia necessária para produzir aqui 1 kg do nitrogênio líquido. Vamos ver também o rendimento, ó, de qual que é a porcentagem máxima do gás que está entrando aqui que eu consigo liquefazer aqui. E vamos comparar com dados experimentais, vamos trabalhar no diagrama de pressão e entalpia. Mas vamos deixar para a próxima aula, né? Então agora eu estou gravando essa aula aqui no sábado, né? Agora daqui a pouquinho eu vou tomar uma cerveja em homenagem ao Linde, né? Então, um abraço
Até a próxima. Quem gostou aí se inscreve no canal, dá um like que a gente vai gerando mais vídeos. Falou!